Sou uma jovem milionária. Meu pai é dono de uma das empresas mais conhecidas do Brasil. Moro num condomínio fechado e me apaixonei pelo coletor de lixo. Na época, né? E isso já faz 5 anos. Eu tinha 19 anos e eu era sempre uma jovem muito tranquila, não gostava muito de sair, sempre muito caseira, morava num condomínio fechado, muito rica mesmo, né? Quer dizer, eu não, né? Meu pai, muito milionário mesmo, de uma família milionária. E sempre tive tudo que eu quis, nunca trabalhei, sempre estudei nos melhores colégios, sempre fui muito paparicada, filha única. E, conclusão, minha mãe e meu pai me tiveram, eles já tinham uma idade mais avançada, não eram jovenzinhos, minha mãe não podia engravidar, e aí teve eu, e enfim. Você imagina como eu fui criada, né? E de repente, num dia assim, um dia comum, eu tava na parte de fora da mansão, porque era uma mansão, e passava ali todos os dias coletores de lixo, né? Como passa nas ruas normais aí. E me chamou a atenção um rapaz, né? Um dos coletores de lixo me chamou muita atenção. Moreno, alto, ele estava todo vestido com o uniforme dele, tinha até um capacete, mas ainda assim eu consegui ver a beleza dele, sabe? Uns olhos assim, bonitos, e ele olhou para mim também, mas ele ficou meio assim, né? Não pode ficar olhando para morador, ele olhou meio que de lado, mas eu encarei ele, porque eu achei ele muito bonito, muito charmoso. E aí, todos os dias, naquele mesmo horário, eu fazia de tudo para estar lá fora. E a minha mãe até estranhou, porque eu vivia no celular, vivia no meu notebook, no meu quarto, enfim, a casa muito grande, ninguém nunca nem se via, nem saía lá pra fora, só pra piscina mesmo. E aí, de repente, minha mãe me viu indo lá pra fora todos os dias, ela achou meio estranho, mas eu falei, ai, tô cansada de ficar aqui dentro, mas não, era o horário que ele passava. E ele passava e ele começou a me olhar um pouquinho mais. Até que passou assim, mais ou menos um mês nisso, gente. Aí ele teve coragem de realmente começar a me olhar de verdade. E como eu sabia que ele jamais iria vir falar comigo, porque isso poderia prejudicar o trabalho dele, eu deixei ali no lixo, mostrei pra ele que eu tava jogando um papel, e era o meu, o meu celular. E aí ele pegou, ele logo guardou e entrou em contato comigo. Ali, gente, começou. A gente não parava mais de se falar, e todos os dias ele passava, e aí a gente tinha que se ver, né? Porque o amor já tinha acontecido, né? Eu já tava apaixonada por ele, ele por mim, da gente se conversar. Pensa que coisa. Aí teve um dia que a gente combinou dele vir à noite no condomínio. Só que lá era muito complicado para entrar, né? Muito complicado para entrar. E só que eu deixei na portaria avisado que iria vir um amigo. E dei o nome do amigo e ele veio com esse nome. Deixaram ele entrar. Então eu falei, nem precisa interfonar lá em casa, é só liberar. Tal hora ele vai chegar. E eu já estava lá fora. Só que minha mãe e meu pai achavam que eu estava no quarto. Como a casa é muito grande, eles nem sabiam. E depois eles saíram. Aí pra mim ficou melhor ainda, porque eles iriam jantar, iam ter um jantar de negócios. E eles foram para esse jantar. Então, na hora que ele chegou, meus pais ainda estavam lá. Ele ficou escondido no condomínio. E aí, quando os meus pais saíram, ele entrou na minha casa e foi pro meu quarto. Ai, gente, ali foi a noite mais maravilhosa da minha vida. Nossa, foi muito maravilhoso o nosso encontro. A gente já se amava, parecia que a gente já se conhecia há muito tempo. E foi um amor lindo. Ele foi embora, meus pais chegaram. E a gente fez isso muitas vezes. Às vezes a gente se encontrava por trás ali do condomínio, dava uma escapada. Ai, foi uma aventura. Só que passou um tempo e a minha menstruação atrasou. E aí eu vi que eu estava grávida. E o negócio ficou sério. Era um sentimento de alegria, um sentimento de medo, um sentimento de desespero. Eu não sabia o que eu ia fazer, como é que eu ia enfrentar isso, o que eu ia falar para os meus pais. Conclusão, que eu tive que contar a verdade. Falei para os meus pais que eu tinha engravidado, e aí para falar de quem era. Pois então, eu chamei ele. E ele veio. E aí ele enfrentou meus pais. Falou para eles que ele estava apaixonado por mim e que ele ia casar, que ele ia assumir o filho. Quando meus pais perguntaram do que ele trabalhava, gente, ele teve que falar. Eu sou o coletor de lixo do condomínio. Meus pais quase tiveram um treco, meu pai quase que teve um infarto. Minha mãe era aquele tipo de madame, né, que, nossa, minha filha tem que casar com a alta sociedade. Pois então, foi um escracho, porque aí detonaram com ele, queriam chamar a polícia, e foi uma loucura. E eu falei, não, porque eu amo, fui eu que fui atrás dele. Você seduziu a minha filha, interesseiro. Conclusão, eu falei que não, que fui eu que dei o meu celular, e que eu que marcava tudo, e eu estava apaixonada, e ele disse que me amava, e que poderia sim assumir o filho, e eles falavam, com o que você vai criar minha filha? Bom, conclusão, né, queridos, que eu tive que assumir, ele teve que assumir essa criança, porque eu amava. E aí, conclusão, que a gente casamos, meus pais bancaram tudo, claro, e eu tô casada há 5 anos, fizemos uma festa mais simples, não tão assim, né? Porque eles tinham vergonha dele. Meu pai arrumou um emprego pra ele na empresa.
No fim, meu pai ficou muito amigo dele, ficou assim, tipo um filho, né? Porque só tinha eu de filha, aí virou um filho pra ele. Minha mãe foi baixando a bolinha, foi ficando menos nariz empinado. Quando nasceu o neto, ficou maravilhada. Hoje meu filho tem 4 anos, enfim. Assim, foi uma história de amor linda, cheia de emoções. E meu marido é maravilhoso, ele não é interesseiro, ele trabalha muito, ajuda muito meu pai. Não desprezando o trabalho dele, mas era um trabalho simples, né? Ele não ia ter condições de realmente comprar uma casa pra gente, enfim. A gente tem uma... Não moramos na casa dos meus pais, não. Meu pai deu uma casa pra gente lá, no condomínio mesmo, morando sozinhos. E ele é muito trabalhador, tá estudando, está se esforçando para ser alguém na vida melhor, né? E é um pai maravilhoso. E hoje a minha família vive muito bem. E essa é a minha história. Hoje eu sou uma mulher muito feliz e realizada.